Então, boa noite para todos, todos e todas. Eu sou a Rosângela Araújo, sou servidora pública da Biblioteca Menotti Del Picchia, que é a maior e melhor biblioteca do bairro do Limão, a famosa biblioteca aqui no bairro do Limão. Nós temos como objetivo sempre trazer formação e informação para as pessoas, para além da presença física das pessoas dentro da biblioteca, levar essas informações também via tecnologia, utilizar dela, pegar esses recursos que acontecia ali na pandemia, quando a biblioteca não tinha essa possibilidade de atender o público, e aí também atender uma galera pós 18 horas, né? Porque aí é o horário que a biblioteca está fechada e tudo. Então a gente montou esse programa Virando a Página para trazer informações e conversar com pessoas que vão falar de uma conversa dos corredores da biblioteca que sempre está ocorrendo. Vira e mexe, a gente está ali conversando sobre alguns assuntos e vão surgindo algumas temáticas. E aí a gente tenta ver nesse universo que temática que é, com quem que a gente poderia conversar, e a gente traz aqui. E dessa vez, né, é uma biblioteca que tem muitas mulheres, né? A gente vive conversando, eu tô com fogacho, liga esse ventilador, que não sei o quê, é menopausa. Então, é um assunto que sempre tá falando e as pessoas vão trazendo, eu tô tomando isso, folha de amora não sei o quê, nananá. Aí a gente fica assim, será que é senso comum ou verdade? Senso comum ou verdade? Então vamos conversar sobre algumas verdades, sobre mitos e tudo. E eu estou muito feliz de ter a presença da Elaine Hipólito hoje com a gente, que é uma bibliotecária, né, da área da saúde, está me corrigindo se de repente não tiver certo a sua bio, com um doutorado em ciência da informação e é apaixonada por curadoria do conhecimento, especialmente quando ele transforma vidas, né? Então, ela também atua com o bem-estar feminino, estilo de vida ativo e envelhecimento saudável. Só quero reforçar, antes da palavra aí para a Irane dar o boa noite e tudo, é que eu quero deixar bem claro para todo mundo que as bibliotecas, hoje nós somos 54 bibliotecas na cidade de São Paulo, ela não é aquela biblioteca tão silenciosa, assim, algumas são, mas que trabalha só com acervos de livro. Então, eu gosto de destacar isso logo no início. Então, a gente também trabalha com oficinas, com palestras, com atividades lúdicas, pedagógicas. E aí a Biblioteca Menotti tem isso, né? Assim, de terça e quinta, por exemplo, a gente tem ali o Teco Porã, fazendo atividades esportivas com idosos, com pessoas do envelhecimento, trabalhando cognitivo, atividade física. Nós recebemos, numa articulação, várias atividades em grupo do próprio posto de saúde ali do bairro do Limão, que vem falar de corpo e mente. Estou destacando essas ações, porque hoje nós vamos falar bastante de corpo e mente, né? E aí, em todas as sextas-feiras, a gente tem umas atividades lá acontecendo do corpo e mente, e atividades ligadas à área da saúde. A gente, de quinta-feira, tem uma terapia comunitária, onde as pessoas podem procurar lá a biblioteca para conversar sobre esse cotidiano, achar suas estratégias. Então, essa área também da saúde, a gente oferece, a gente cede esse espaço para outros equipamentos públicos, para eles estarem lá na biblioteca e para a comunidade usufruir desse espaço público tão importante, tão necessário. Então, deixar claro que vá às bibliotecas, né? Eu estou falando da Biblioteca Menotti, mas todas as bibliotecas têm uma grande programação que vale a pena entender das atividades culturais e outras atividades que tem ali pedagógica, enfim, como já falei. Então, vale a pena olhar no site lá da prefeitura, que está sempre as programações da biblioteca, para poder passar ali e ver o que tem de bacana do lado da sua casa.
E, sem mais delongas, boa noite, Elaine. Quem é você nessa fila aí para falar hoje sobre esse tema tão necessário? Primeiramente, Rô, eu agradeço, né, o convite, agradeço também a biblioteca, né, parabenizo, né, pelas iniciativas que vocês têm aí. Adorei a ideia da terapia, né, terapia em grupo. Antes de trabalhar onde eu trabalho, eu trabalhei por 2 anos na biblioteca da prefeitura, eu trabalhava na Afonso Schmidt, lá na Cruz das Almas, e fiquei 2 anos e era exatamente assim, né? A gente tinha atividade para os idosos, tinha literatura para o vestibular para os adolescentes, tinha contação de história para as crianças. Então era um processo assim muito dia. A minha filha tá a minha Não tem filha tá aqui, problema. então ela tá querendo aparecer. Você conhece, né, Rui? Então você sabe como é que é a criancinha. Conheço a figura Mas o meu marido, maravilhosa. ela escapou lá do meu marido, ele resgatou ela pro monta-monta de novo. Tá certo. E aí, o que que acontece, né? Ah, então foi uma experiência muito interessante, assim, para mim, gostei muito. Aí a gente tinha dança para os idosos, aí eu ia lá na UBS convidar o pessoal, né? Deixar convite para o pessoal participar. E era uma biblioteca muito viva também, né? Então a prefeitura, assim, acho que nos últimos anos aí, né? Isso aí era em 2008, mais ou menos, já era desse jeito, então eu imagino que deve ter muita coisa, assim, se transformado, né? E melhorado, então é bem bacana, assim, a uma biblioteca pública trazer temas que são relacionados e importantes para o público, né? Porque você está falando de cidadão, né? Então, qualquer tema que envolve ali a questão de saúde ou de segurança ou de política, são diversos temas, né? Pode ser falado numa live dessa, né? Ou discutir uma temática assim. Então, eu fiquei feliz, assim, disso, né? De ter acontecido isso, né? De vocês terem esses temas na programação. E aí, me Entendi. apresentando um pouco, né? Você já falou, né? Eu sou uma pessoa que tenho buscado viver de acordo com o meu propósito, né? Com a intuição relacionada a essa reconexão feminina, né? Esse cuidado comigo mesmo, né? Partindo de mim e com outras mulheres também. E pensando na autonomia, longevidade e movimento, né? Então, eu sempre tenho essas 3 palavras porque eu acho que elas descrevem muito, né, do que a gente espera para uma velhice, né? Eu estava até ouvindo hoje uma mulher falando, né, que a envelhecer é como se a gente estivesse indo para um deserto, né? E aí, às vezes, a gente, quando é mais jovem, quando tem 30, 40, 50, às vezes a gente não faz algumas coisas que precisa fazer para levar para esse deserto. Ah, mas deserto, nossa, mas tá muito quente. Ah, mas eu não trouxe meu chapéu. Ai, à noite faz frio, nossa, eu não trouxe minha coberta. Que é tipo assim, que tipo de cuidado que você teve com o seu corpo para quando você chegar nesse deserto, você estar mais ou menos equipado e você sofrer menos, né? Ter uma questão de movimento, né? Não estou falando ser marumbado, né? Mas também, se quiser, pode, né? E tem Uhum. algumas pessoas na internet aí que falam, mas assim, questão de saúde mesmo, né? De Certo. autonomia de você poder se locomover, você poder ir num banco, você poder ir no mercado, né? Você não depender de outras pessoas. E longevidade, né? Você ter essa longevidade com mais saúde, energia e disposição, né? Então, eu, Certo. eu tenho. A minha fala, ela sempre está baseada nesses termos, assim, né? Porque eu acho que é uma questão importante. E Legal. aí, como que o tema chegou, né, Rô, até mim? Eu fui diagnosticada aos 37 anos, né? Então, eu fiz 42 anos ontem, então tem 5 anos já, né? Com menopausa precoce, 2 meses depois que eu tinha me casado, né? E, Uhum. e foi uma notícia bombástica, assim, né, pra gente, pra mim, pro meu marido, né? Foi uma dor, assim, muito difícil da gente lidar, né? Tivemos, né, ajuda terapêutica, né? Sim. E todos os acompanhamentos aí que você imaginar, inclusive de profissionais que trabalham especificamente com esse tipo de questão, né? Que é quando você tem um diagnóstico de que você não falência ovariana, de que você não pode se tornar mãe, quais são os passos, né, que você tem que trilhar a partir dessa notícia, né?
E aí Certo. eu tive um milagre realmente da minha filha, depois de uns 3 meses sofrendo bastante, chorando bastante. Eu aceitei ir para clínicas, né, de fertilização, fazer orçamentos e tudo mais. É um valor assim, absurdo, né, É, altíssimo. importante. É. E quando a gente achou uma que tinha parceria, né, com a universidade, né, então era um valor um pouco mais acessível. E achou uma doadora compatível, porque no meu caso tinha que ser óvulo doado, porque o diagnóstico é que eu não tinha mais óvulos, né? Hum, E eu fui fazer um exame transvaginal para ver como que estava o meu endométrio, se ele estava muito fino, se ele estava grosso, né? Porque quando vai receber o bebê, né, tem que estar mais grosso. E aí eu estava grávida de 6 semanas. Né? E foi uma surpresa, assim, a clínica inteira veio na sala, o celular do meu marido caiu, aquela choradeira. Foi uma coisa, entendo. assim, realmente muito impactante, né? Uhum, Porém, depois da gestação, né, correu tudo bem, minha filha é super saudável e tal. Depois da gestação, eu não continuei sem a menstruação, né, que a menopausa é esse marco, né? O certo. climatério ele é um grande guarda-chuva, né? A perimenopausa, a menopausa e pós-menopausa. A Uhum, menopausa é um único dia. É quando você passa 12 meses seguidos sem você ficar menstruada. Quando dá esses 12 meses, é o dia que você chegou na menopausa. Um dia depois disso já é pós-menopausa. Então não é assim, estou na menopausa, né? Todo o período. Então a gente costuma usar esses termos de forma incorreta. Se você usar estou no climatério ou na perimenopausa, você está usando os termos de uma forma um pouco mais correta. Mas assim, se você falar, todo mundo entende e tá tudo certo, né? Mas aqui eu tô trazendo um conhecimento que eu acabei adquirindo porque eu comecei a estudar, né, sobre isso. E aí, uhum. por conta dessas leituras, acabei me aprofundando um pouco mais nesses detalhes técnicos, assim, né? Que não é relevante, mas eu acho que é importante a gente saber, né? Sim. Deixa eu voltar só um pouquinho, porque a gente tem uma tradição aqui na live, que é sempre Uhum, perguntar para os nossos convidados como a biblioteca apareceu na sua vida, qual a primeira referência uhum, de memória que você tem de ter pisado numa biblioteca, né? E sim. depois você já pode esticar dizendo se, eu acredito que sim, vai vir um sim, mas como a literatura ou os livros entram na sua vida e como é isso? Como é lidar com os livros? O que ele influenciou, assim, nas suas escolhas e tal? Então, eu nasci, né, na Grande São Paulo, em Osasco, né, num bairro que se chama Quitaúna. E Uhum, nesse lugar não tinha biblioteca perto. A única biblioteca que tinha era no centro de Osasco. Tinha que pegar a certo. condução. Na escola tinha uma biblioteca, mas era aquelas bibliotecas que os livros ficavam encaixotados. Então a gente não tinha acesso, não conseguia usar esse material, né? Não era uma biblioteca que assim, tirou os livros da caixa, que chegavam e a gente podia entrar, ter lá uma aula por semana, pelo menos, não era desse jeito. E eu sempre fui muito curiosa e sempre fui uma aluna, assim, excelente, aluna que a galera pede cola, não a aluna que colava, né? Sim. Então eu era meio nerd, né? Digamos assim, né? O pessoal, quando eu encontro o pessoal, quando eu vou votar, eu não quis mudar o meu lugar de votar. Aí eu encontro, né, o pessoal que estudou comigo, daí fala, nossa, a Elaine era muito inteligente. E se não fosse a Elaine, eu nunca tinha terminado o terceiro ano, e não sei o que tem lá mais. E aí, isso, Aham. assim, isso hoje me deixa um pouco, assim, honrada, né, de saber que eu era uma pessoa, assim, muito esforçada em relação aos estudos, porque eu não me considerava inteligente, assim, tipo, que eu pegava tudo, eu ouvia e já aprendia, mas eu sempre estudava muito em casa. Eu Sim. recapitulava. E na Hum, minha casa não tinha livros, muitos livros, mas tinha aquela. Tinha um pessoal que vendia enciclopédia Barça, e aí sim. eu acho que um cara passou lá, e aí ele ficou insistindo com meu pai. Meu pai, não, eu não tenho como comprar. Daí o cara foi baixando o preço, foi baixando, foi baixando. Ele falou: Ó, esse aqui é a última oferta, né? Se você quiser. Você tem filhos, vai ser importante para os seus filhos. Então, o que a gente tinha de acesso à informação era a Barça, e eram muitos, né, exemplares, mas tinha muita coisa interessante, né? Então a gente conseguia ler, mas não era assim um livro de literatura, não era, a gente nunca teve acesso a isso. E aí eu Hum, sempre ficava falando, nossa, meu sonho é morar do lado de uma biblioteca. Ah, eu gostaria muito de morar numa casa que eu conseguisse numa biblioteca a pé.
Ah, porque nunca tem dinheiro para pegar um ônibus, ir lá, pegar um livro emprestado, depois voltar, depois pegar outro ônibus, ir lá devolver, depois voltar. Então, só de passagem, às vezes, era o valor do livro. E não tinha Sei. esse negócio de internet, né? Que você comprava, no outro dia estava na sua casa, estante virtual, não tinha essas coisas, né? Era diferente. Uhum. E aí eu sempre fiquei com essa curiosidade ali, meio que estagnada dentro de mim, né? Quando Sim, eu fui fazer, quando eu cresci e tal, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, e aí no meu trabalho, a pessoa que era dona, né? Que infelizmente já até faleceu, ele era uma pessoa assim muito que direcionava as pessoas que entravam lá para trabalhar. Todas as pessoas que trabalhavam lá, elas entravam como office boy ou como recepcionista. E aí ele ficava lá uns 6 meses, 8 meses, um ano na recepção ou como office boy, e aí ele via se a pessoa tinha potencial e colocava ela em um outro setor. E aí então meio que ia certo. formando as pessoas. E muitos desses meninos que entravam lá, eles fizeram engenharia, né? E se tornaram engenheiros porque era uma construtora, né? Civil. Alguns foram para a área de gestão, né? As meninas também, tudo mais. E aí ele pegou e me chamou, Elaine, que faculdade que você vai querer fazer? Eu tinha 17 anos na época, né? Aí eu falei, Sim. faculdade? Eu falei, faculdade? Tipo assim, o que que é isso? É de comer? Porque não, tipo, não falava sobre isso em casa, assim, né? Não tinha essa. Aí Uhum. ele pegou e me explicou, não, tal, porque se você quiser, né, continuar aqui, né, quando termina a gente oferece, né, paga um curso, mas tem que fazer administração e tem que ser nas universidades melhores, que é FAP, PUC, FGV e Mackenzie. Não pode ser em outras. Certo. E aí você teria que ficar aqui o tempo que você ficar na faculdade, mais pelo menos um ano, para, tipo, retribuir, porque eles investiram na minha formação. Certo. E aí eu não queria mais, assim, aquele ambiente e tal, né? E aí eu comecei a fazer cursinho, eles pagavam metade do meu cursinho. E no cursinho eu fiz aquele teste vocacional, porque eu sabia que era da área de humanas, mas eu não Certo. sabia o quê. No teste vocacional, deu confirmou, né, que era a área de humanas, e aí tinha um psicólogo. Ele falou assim, ó, o teu teste, ele não definiu uma profissão. Então, quando não define pelo teste, eu acompanho e trago profissionais que eu conheço da área para conversar com você um por semana, com um grupo de pessoas que não foi definido, né? E aí, quando ele Certo. trouxe a bibliotecária da USP, que era uma amiga dele, aí eu falei assim para ele, é isso que eu quero fazer. É o que eu Ah, quero fazer. Porque legal. era a biblioteca universitária, né? E Aham. aí, quando eu prestei o vestibular em bibliotecas públicas, porque daí eu não tinha como pagar particular, na particular eu teria que fazer administração. Eu prestei na Unesp, na UFSCar, na USP, na Unesp, acho que foram nessas três. Biblioteconomia. Aí Uhum. eu passei, na USP eu não passei, fui para a segunda fase, mas não passei. Na Unesp eu passei e fui lá fazer a matrícula, mas voltei chorando porque era muito longe. E na UFSCar eu fiquei na lista de espera. E era mais perto, era metade do caminho, eram 3 horas. A Marília eram 6, né, de onde eu morava. Então era mais caro, eu ia ter menos chance de ver minha família, né, e tudo mais. Então eu Certo. optei, quando eu passei na UFSCar, eu optei por ficar na UFSCar. Só que eu não sabia, né, eu gosto dessa área acadêmica. Lá na Unesp de Marília, a formação ela é muito mais voltada para docência e para pesquisa. Na Certo. UFSCar é mais formada para gestão. Então, assim, quem estuda na UFSCar faz biblioteconomia vai ser um ótimo gestor de bibliotecas, né? Um coordenador de Uhum. biblioteca, porque a formação ela tem engenharia de produção, tem administração, tem um monte de matérias que tem a ver com gestão. O que não Entendi. acontece na Unesp lá de Marília, né? Mas isso aí eu fiquei sabendo depois, na época eu não tinha esse conhecimento, e foi ótimo também. A UFSCar foi Certo. muito boa. E aí foi isso. E aí eu escolhi e assim, e era aquilo, e eu fazia o curso e era aquilo lá, nunca tive isso em dúvida, gosto do que eu faço até hoje, né? Sim. Dessa parte de atendimento, né? Hoje eu faço atendimento ao público, né? Ajudo em pesquisas na área da saúde e Certo. organizo treinamentos também.
certo. Então, é uma área que eu gosto, né, de lidar com as pessoas, conversar, atender, auxiliar ali, né? Quando eu auxilio uma pessoa que ela fala assim, ai, nossa, muito obrigada, não sabia, não ia saber, aquilo dá um quentinho no meu coração, sabe? Então eu falo assim, é isso, estou no caminho certo, é isso aqui. Certo. Mas Mais ou no menos lugar que você isso. atua, no lugar que você atua é mais especificamente a área de saúde, é isso? É uma biblioteca universitária que tem cursos da área da saúde. Então, o meu público Ah, entendi. é nutricionistas, fisioterapeutas, É quem faz biomedicina, veio, medicina. Hã? daí que veio esse maior interesse para você se engajar melhor na questão do bem-estar, na questão da saúde, foi despertando para você, né? Porque aí você também empreende nessa área da saúde também, né? E Então, por essa influência ou não? Já era uma coisa que já estava te chamando a atenção? foi o contrário. Eu entrei, quando eu tinha, em 2016, meu irmão e minha cunhada entraram na Herbalife, né, que é um marketing multinível. Nesse marketing Certo. multinível, você recebe muitos treinamentos relacionados com a mentalidade. E tem muitos Uhum. livros que falam sobre isso, né, que eles indicam para a gente ler. Porque você tem que ser um bom vendedor, e um bom vendedor tem que ter uma boa energia, tem que ter uma boa mentalidade. Então, a gente é treinado, né, para conseguir estudar sobre os produtos, para conseguir falar sobre os produtos. Então, comecei a acompanhar as pessoas nesse processo de emagrecimento, de suplementação, Uhum. e, e aí eu comecei a me identificar e comecei a ficar mais focada também em cuidados com a minha saúde, né? E aí, Certo. quando foi em 2017, eu pedi transferência. Eu trabalhava numa biblioteca que era da área de negócios, e Uhum. só que era perto da casa da minha mãe. E eu não queria mais morar na casa da minha mãe. Então foi meio que por acaso a área da saúde. E aí eu pedi para ser transferida para a biblioteca da área da saúde, porque era muito longe, então eu teria que morar sozinha. Como a casa da minha mãe hoje em dia é um pouco maior, e eu não tinha me casado até então, eu falei, eu não vou ficar morando na casa da minha mãe, sei lá, eu não queria morar na casa da minha mãe até, sei lá, ter 50, 60, sei lá, ficar Sim. assim sempre, né? Tinha esse desejo de morar, eu adorava morar com minha mãe, por mim eu morava lá até hoje. É ótimo. Mas assim, eu tinha esse desejo de ter Autonomia mesmo, independência. a minha própria. Isso. E aí, quando eu pedi em 2017, consegui ir para lá em 2019. E aí, quando foi 2020, já veio a pandemia, né? E aí fechou tudo e tal. Mas aí foi meio que por acaso, só que daí eu me encantei, porque a área ela é totalmente metodológica, né? Tem metodologia para tudo, né? Como você vai fazer um estudo, quais são os passos, montar estratégia Uhum. de busca. E como eu sou metódica, eu me identifiquei e Certo. organizada, disciplinada, eu me identifiquei com essa coisa da metodologia, sabe? Do jeito que você faz a pesquisa, tem um passo a passo. Não é que nem na nossa área, e daí você vai fazer Uhum. uma pesquisa, você pega um artigo ali, você pega outro aqui, seu professor indica outro, não sei o que, nananã, você escreve meio que do jeito que você quer. A metodologia, você pega o livro do Gil e coloca lá, é uma não sei o que, é uma quantitativa, você nem sabe o que é isso, você bota lá. Então não tinha muito método, né? E aí eu achei Uhum. super interessante, assim, essa coisa de seguir um método, né? E aí eu Certo. comecei a me aproximei, né? Já era bem próxima de uma. Ela é hoje minha coordenadora, ela é uma das melhores bibliotecárias da área da saúde que eu conheço. E aí ela começou a me treinar. Ela falou: ah, preciso, né? Tô cansada, atendo muita gente, né? Porque são cursos muito específicos, né? Dessa área. E eu me identifiquei, e aí falei para ela, não, tô aí, eu colei nela, assim, né? Então, quando eu tenho dúvida, ela que me ajuda, né? Quando eu atendo uma pessoa, eu não dou conta de atender tudo, peço um help para ela, né? Então, a Entendi. gente meio que tem essa parceria no trabalho, falo que eu sou a discípula dela, né? Que ela tem me treinado nessa área, assim, né? E é muito rico, assim, né? Eu tenho gostado muito Uhum. disso, né? E lá Entendi. dentro surgiu também um projeto relacionado a isso, né? A menopausa. E por conta desse projeto, como eu já estava estudando, mergulhada muito nisso, surgiu o desejo nesse ano de criar esse Instagram, né? Que eu estou falando aqui com você, para falar um Certo. pouco sobre as questões que eu gosto. Não é só sobre menopausa. Eu falo um pouco sobre maternidade, eu falo um pouco sobre empreendedorismo. Tem gente, assim, os marketing digital aí, o pessoal do marketing, eles não gostam, eles falam que a gente tem que nichar.
que o meu perfil é totalmente bagunçado por causa disso. Mas eu me sinto confortável fazendo desse jeito. Eu acho que deve ter um público aí que se identifica com alguma coisa relacionada a isso. Mas se eu Uhum. sentir necessidade, né? Se sentir necessidade futuramente de nichar mais, né? Pegar só um desses tópicos que eu gosto de falar e nichar, provavelmente eu vou acabar fazendo isso. Até mesmo porque você não consegue ter tempo de gravar vídeo de 3 temas, sabe? É meio insano você fazer isso, né? Então. Sim, É, mas foi perfeitamente. meio que muito natural, sabe, Rô? Não foi uma coisa assim, exatamente calculada e pensada que seria desse jeito. Foi um caminho natural que eu fui trilhando no movimento, né? Enquanto eu me movimentava para entender, para conhecer, as coisas foram aparecendo, foram acontecendo, né? E aí eu estava aberta também a isso, né? E aí eu fui aceitando, pegando o que dava, né, para eu pegar e fui Sim. para frente, né? Então a gente percebe assim o quanto de bagagem você tem, né? Então, além de alguns conhecimentos específicos, você tem aí, você indica, né, que você é uma pessoa muito curiosa, então você investiu bastante no conhecimento. Vou contar Muito. uma pequena historinha minha, porque eu sou uma mulher de 52 anos e estou na menopausa, né? Você já explicou, mas a gente, né, culturalmente aqui, a gente fala de menopausa. Sim. E a minha história foi sempre assim. Eu ouvia falar de menopausa, até pela minha mãe, minhas tias, qualquer pessoa e tal, né? Mas eu fui tocando a minha vida como se a menopausa fosse coisa de outras pessoas e não comigo, né? Vai tocando a vida, menopausa, não sinto fogacho, não sinto nada, então não me afeta, tudo bem. Então sempre foi uma pessoa que eu ouvi falar, mas nunca me parei para pensar em algum tipo de programação para esta etapa da vida. A partir do Uhum. momento que eu fui adquirindo vários sintomas, eu fui nichando também esses sintomas. Então, eu estou com esquecimento, procurei neurologista. Eu estou com falta de libido associado a outras coisas, o psiquiatra. Eu não sei, várias questões, assim, dores nas pernas, aí procurei o ortopedista. Mas eu nunca juntei esse fato à questão do meu. Eu juntava o fato ao envelhecimento, mas eu não associava isso de maneira nenhuma à questão da menopausa. Eu tenho a impressão, talvez não tenha sido a minha bolha, mas de uns 2 anos para cá, não sei se é porque da minha idade, as minhas escolhas, o meu algoritmo começou a me informar muita coisa do menopausa. Coisa que eu não ouvia nas redes sociais. Não tinha hábito de ver nas redes sociais, eu comecei a ver muito. E vários tipos de especialistas, que não é só o ginecologista, a Não. dizer que determinados sintomas estava também associado à menopausa. Quando eu Sim. trago isso para ginecologista, é que aí ela vai começando a me esclarecer que sim, né? Aqueles sintomas podem estar, e aí faço uma bateria de exames e tudo. Mas a minha reposição hormonal, meu cuidado, não começa numa idade que hoje se recomenda, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a prestar atenção para não chegar a níveis assim ruins, né? Porque o meu, em relação à raiva, à irritação, a muitas mudanças de sono, Sim. a falta de Oscilação, né, do memória humor. e o fogacho, assim, eu ainda vivo uma fase assim, meio. Vamos dizer que eu tenho um nível de sofrimento, não é um sofrimento master, mas eu tenho um pequeno sofrimento, sabe? Sim. Então, eu acredito, e aí eu conversando com até os colegas de trabalho, as colegas, né, que estão na fase dos 40 anos, e eu digo isso, eu sinto muito de mim nelas. Parece que não é uma coisa assim tão próxima e tudo, sendo que eu acho que quanto mais. Aí você vai me falar. Será que quanto com menos idade a gente tentar cuidar de alguma coisa em relação à menopausa, a gente vai ter menos sintomas em relação a ele? Então,
quando a gente fala da questão da menopausa e dos sintomas, são coisas muito individualizadas, né? Porque o que se fala é que se a pessoa teve a vida toda um processo de pré-menstrual, um processo pré-menstrual muito dolorido, com muita oscilação de humor, muitas cólicas, tem gente que até tem vômitos, né? Isso tende a ser levado para a fase do climatério, né? Da perimenopausa com sintomas ruins, né? Com muitos sintomas. E tem 76 sintomas catalogados. Então tem gente que tem até formigação na mão, tem além dos comuns, né? Fogachos, né? Que são as ondas de calor, secura vaginal, alteração hormonal, né? Ansiedade, irritabilidade, né? A insônia, né? Esses são os mais comuns, mas tem muitos, assim, muitos outros, né? E quando a pessoa, a idade básica, assim, né, mais comum no Brasil das mulheres entrarem na menopausa, chegarem na menopausa, é 49 anos. E a perimenopausa, ela dura de 10 a 14 anos. Tem gente que fala de 10 a 12, tem autores que falam de 10 a 14. Então, se a faixa etária é 49 anos, eu conheço algumas que têm 55, eu conheço até uma que tem 58, que ainda não entrou na menopausa, ela ainda fica menstruada normalmente. Mas é raro, a maioria é um pouco antes. Então quer dizer que uma mulher que chega nos 38, 40, ela já pode começar a estar sentindo alguns sintomas da menopausa. Mas como nessa fase, geralmente, a gente está muito naquele movimento intenso, às vezes está querendo fazer transição de trabalho, às vezes os filhos estão ali, né? Quem tem filho está ali naquela parte ali de adolescência e tal, né? A pessoa, ela nem consegue se perceber. Ela não consegue parar e perceber que tem coisas que estão diferentes no corpo dela. Ela acha que é porque, tipo assim, é porque eu tô correndo muito, é que eu tô fazendo muita coisa, eu tô me sentindo sobrecarregada, é só isso. Não é, né? Já é provavelmente sintomas aí que começam a aparecer para ela, né? Essa coisa de você ter que ficar pingando de médico em médico é péssima, né? É muito ruim. Mas eu faço meu acompanhamento no SUS, e no SUS tem eles equipe multidisciplinar, geralmente, que eles chamam, né? Então é o quê? É nutricionista, tem especialista em enfermeira, enfermeira, nutricionista, isso, físio, médico especialista em sexualidade, médico especialista em sono, né? E aí você vai, de acordo com a sua queixa, eles podem encaminhar você para esses médicos, né? E hoje, pelo menos 2 vezes por ano eu tenho que ir, né? Uma vez eu vou, levo os resultados do exame, outra vez eu vou, eles olham os exames, avaliam e pedem novos exames para a próxima vez que eu vou. Então, é meio que uma rotina de exame, que é uma coisa que a gente também muitas vezes ignora, né? Tem gente que eu conheço que fica 8 anos sem fazer um check-up, fazer um exame de sangue, nem nada. Então, eu tive que ter esse cuidado um pouco maior, né? E aí, como no meu trabalho, né, tem aquele exame que você tem que fazer do trabalho mesmo, laboral, eu acabo deixando tudo para a mesma época, né? Que é agora no mês do aniversário. Faço os exames e aí levo, né, para o médico analisar. E como eu faço a terapia hormonal, né? Eu tenho que tomar mais cuidado ainda, né? Então eu tenho que fazer mamografia, tenho que fazer vários exames, né? Para ver se tá tudo certo comigo, porque quem faz terapia hormonal tem uma chance um pouquinho maior de você ter algum tipo de problema, né? Só que não é todo mundo que pode usar. Então você tem que fazer vários exames para ver se você pode usar. E quem não pode usar, hoje tem muitas terapias alternativas. Até na terça eu fiz uma live com a Adriana, ponto ginecologia natural, que ela faz isso, ela é terapeuta natural. E ela indica, né? Ela faz um acompanhamento, né? E aí ela indica as melhores ervas, o que você pode fazer, essa questão assim da respiração, essa questão. Então tem várias coisas que você pode fazer, que elas naturais, né? Que elas podem amenizar, mas o convite, quando você chega nessa fase, é para você parar de olhar tanto para os outros e começar a olhar para você. E mesmo que você não queira fazer isso, você meio que é obrigada a fazer isso, igual você, né? E aí começou a doer não sei o que, eu fui no médico tal. Aí começou a fazer não sei o que, eu fui no tal. Tipo assim, você não quer fazer isso, você tá ignorando, ou você acha que não é isso, só que o seu corpo pede por isso, né? Ele quer que você
Você vai Ele ter se que ir atrás de um manifesta. profissional. Hã? O corpo se manifesta. O corpo Ele se dá manifesta. sinais, né? É. Agora, Então, eu acho. Ah, você, assim, bom, se tiver médico, assim, geralmente as nossas lives, elas não tem muito público na hora da live e depois ela dá um boom, depois que as pessoas vão olhar nos seus momentos, né? E aí aparecem bastante pessoas, então acho que é importante de registrar, né? Sem nenhuma, não quero fazer crítica, mas do ponto da minha realidade. Pode ser diferente das outras pessoas, mas é o que a gente ouve um pouco, né? É, eu não senti, ao ter acesso a ginecologista, estou falando especificamente de ginecologista, tradicionalmente eles pediam os mesmos exames que a gente teria que fazer aí com eles. Mas dizer sobre climatério, um ipsis lips, do jeito que eu estou falando aqui, nunca foi algo falado, sabe? Sempre foi assim, ó, a gente fazia os exames de ultrassom, de mamografia, o Papa Nicolau e tal, exame de sangue para ver como é que você tá. Mas nunca mencionando assim, olha, que tal a gente também dar uma olhada melhor para essa questão do climatério, entendeu? Ou perguntar alguma coisa em relação a sintomas ou questões do climatério. Então, você acha que isso também, de alguma maneira, hoje eu já não sei, né? Mas os ginecologistas não poderiam ter orientado, ou é melhor eles orientarem para que não cheguem em vias de fato, ou é inevitável que esses sintomas cheguem em algum momento, por mais que você faça um tratamento? Como que funciona isso? olha, pelo assim, o conhecimento que eu tenho, não dá para você fazer, não é um tratamento, né? O que a gente fala é um acompanhamento, né? Não dá para você tratar porque não é uma doença, né? Então, não se usa esse termo nesse caso. A detecção da menopausa, ela é uma detecção clínica. Então, o que significa isso? Que você vai lá e reclama dos sintomas, e aí o médico vai é, avaliar, né, e vai falar assim, olha, isso aqui pode ser que seja a entrada aí do climatério, mas não tem um exame específico que você faz, até tem os hormônios, né, que você pode pedir e tudo mais, mas muitas vezes você tem os sintomas e os seus hormônios estão com as taxas dentro das taxas consideradas normais. Então, é muito clínico, a pessoa vai lá no médico e aí você vai falar assim, ó, eu tenho sentido enxaqueca, eu não tinha antes, eu tô com baixa libido, eu tô com secura vaginal, eu tô com alteração de humor. E aí o ginecologista ele pode falar assim, ó, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. Só que eu tenho uma amiga que foi receitado para ela um ansiolítico para ela tomar. E para melhorar os sintomas de ansiedade, porque daí às vezes você fica nervosa e os calorões aumentam quando você está ansiosa. Então tem um convite aí para você respirar, né? Fazer mais pausas, né? Então é um convite mesmo para você se olhar, né? E eu Certo. também, porque o que acontece? Quando você tem plano de saúde, você consegue encontrar ali uma biomédica que trabalha com isso, uma nutricionista, que hoje tem várias, né? Que tem um foco maior nessa questão da menopausa, que são ótimas, né? Então é legal você ter isso, só que não é todo mundo que tem plano de saúde. E no SUS, muitas vezes, eles não tem essa especialidade, né, relacionada a. Eles são formados só na ginecologia mesmo, mas não tem essa formação mais específica, que é muita coisa, né? Então, às vezes, acaba que não tem mesmo, assim, um profissional, um terapeuta, né, um outro médico ali auxiliar, até uma enfermeira, uma pessoa, assim, que faria esse trabalho mais detalhado de escuta, né, de ouvir, né, de tentar identificar. Então, eu acho que é mais por isso, assim, sabe? E porque não é uma. E é muito novo, né? Porque se você for pensar, tipo assim, antigamente, né? Não sei na sua família, mas, por exemplo, na minha família, eu tô fazendo a árvore genealógica, a galera morria com 35, 40 anos. Então, esse Sim. negócio do envelhecimento, da longevidade, da menopausa, está muito em voga agora, porque as globais estão todas na menopausa e elas falam sobre isso, e porque agora a gente tem uma expectativa de vida maior, né? De 78 anos no Brasil, e aí então, quer dizer, se você chega aos 78 anos, você vai, teoricamente, passar pelo climatério. Mas Sim. minhas avós viveram mais. Minhas avós viveram, uma morreu com 89 e outra com 75.
Mas eu conheço muitas mulheres que elas morriam, tipo assim, no parto, né? Elas tinham 10, 15 filhos, e aí quando tinha 50 anos, tipo assim, a pessoa já tava assim, muito debilitada, né? Claro, Então, é uma coisa muito nova também. Então, eu creio que, assim, daqui 10 sim. anos pode ser que a gente tenha uma realidade diferente, mas até chegar a isso, Mas tomara, a mas gente encontra tomara. hoje no Instagram profissionais, sabe? Que você pode fazer uma consulta para você entender melhor sobre isso, mas é tudo assim, baseado em sintomas. Então, se você me falar alguns que você tem, com certeza, assim, né? Não porque eu sou formada na área, então, assim, seria um achismo, né? Porque você tem que ter um profissional mesmo que entenda sobre isso. Claro. Mas é fácil, assim, teoricamente, de você identificar. Só que se você tiver naquele movimento intenso, naquela correria, pode ser que você fale assim, igual você falou, né? Às vezes a gente nem percebe que é isso, e aí você vai vivendo e achando que isso aí é uma coisa que as outras pessoas têm, não uma coisa que pode me afetar, né? Elaine, mas como você disse, a menopausa está associada a vários sintomas, assim, até diferentes, né? Como você disse. E uma outra questão que eu acho bem pertinente é que nós, no Brasil, nós mulheres somos a maioria aqui no Brasil. Então, pode ser mais recente, mas talvez seja uma política pública a se reivindicar. Porque se a questão da menopausa, né, todas essas mulheres estão nesse envelhecimento e somos propícias a passar por toda essa etapa, né, de alguma, menos ou mais, mas passamos por essa etapa, é algo para ser visto, porque nós temos mulheres produtivas aqui, né, trabalhando, exercendo duplas jornadas de trabalho, com toda essa transformação do mundo do trabalho, né? Então, isso potencializa, né? A gente está falando de estresse, então, alguém que tem uma menopausa como eu, pode ser que tenha um plus a mais no estresse ou da irritação, né? Sim. Muito se falou também, e aí por isso que também eu ficava muito desconfiada nessa questão da menopausa, porque como a gente passou por uma pandemia, muitas questões que as pessoas foram adquirindo depois em relação à saúde e tudo, as pessoas foram associando a ter passado por uma questão do Covid-19. Ah, então você está com falta de memória, e isso deve ser porque você passou pelo Covid-19. Ah, você está com problemas de sono. Ah, todo mundo que passou por um Covid pode ser que tenha problema de sono. Então, a gente fica nessa coisa assim, mas será que é por conta do Covid? Mas será que é por conta da menopausa? Será que é um déficit de atenção? Porque muitas Ô, justificativas imagina, são imagina no dadas meu pelo caso. mesmo sintoma, né? Aham. Que eu tive a menopausa precoce, a Hum, gestação e tive Covid quando estava grávida. Então, assim, a nossa, falta de memória, eu não sei do que é. Porque o povo fala que gestação deixa você com menos memória. A Covid também, a menopausa também, eu falei assim, nossa, então eu não tenho mais memória. é Aceita que uma dói coisa, menos. né? Mas É, é. essa coisa que você falou, Rô, ela tem muito a ver com uma questão própria da mulher mesmo, né? Por quê? Uhum, Nós, cada semana, a gente está num ciclo diferente, assim como a Lua, né? Tem até gente que fala das fases da Lua. E a nossa certo. vida, a gente precisa enxergar ela, não é como uma coisa linear, né? Ou às vezes até como altos e baixos, mas uma coisa mais cíclica, né? No caso da mulher. Até 93, não existiam pesquisas que utilizavam as mulheres para identificar algumas coisas relacionadas à saúde. Por quê? Numa semana você está na fase folicular, na outra semana você está menstruando, na outra semana você tá na semana da lútea, na outra. Então, assim, cada semana que você pegar essa mulher para fazer um estudo, ela vai estar numa fase diferente. Então, é difícil de você tirar conclusões desses estudos. Quando você pega um homem, o homem ele está sempre no mesmo ciclo. Então, a justificativa era essa. Só que daí em Uhum, 93 teve uma regra, né, que uma norma que tinha que começar a estudar as mulheres também. Mas é muito recente. Então, os estudos que foram feitos em mulheres, eles são muito poucos. E tem até um estudo que eu acho que é da China, que ele fala assim que o ciclo sanguíneo, né, o menstrual da gente, é o quinto sinal vital.
Então, ele é muito importante, né? E a gente não gosta muito desse ciclo, porque a gente associa ele à dor. E que Hum, tem lugares que eles começaram a estudar o sangue menstrual e parece que no sangue menstrual tem células-tronco. Então, tem uma coisa aí que pode surgir, né? Que pode ser sim, que as pessoas comecem a utilizar esse sangue para fazer pesquisas, curas de doenças, né? E eu ouvi certo. ontem que parece que agora tem uma lei que você vai, quando você for doar sangue, não é mais doar, você vai poder vender. Então, Meu, a mercantilização das coisas, né, relacionadas ao corpo também. Aí você atende a outros milhões de interesses, né? Então, nossa, quando a gente fala dessa ciclicidade e dessa falta de estudo com mulheres, a gente acaba sendo prejudicada para entender esse contexto da mulher dentro da menopausa. Então, é por isso que é importante a gente se conhecer, né? A gente trazer esse olhar para nós e falar assim, olha, eu funcionava dessa forma e agora eu não estou funcionando mais assim. Então, tem um pouco do envelhecimento, né? Porque eu passei dos 45, 50, mas também provavelmente tem um pouco do climatério aí. E tem uma coisa também, Rô, que é assim, é, quem gosta, né, estuda antroposofia, não sei se você já ouviu falar, aquelas já ouvi escolas lá. falar. Então, eles falam dos setênios, né? Que são três grandes setênios e cada setênio tem três ciclos, né? E aí Certo. são nove no total. E aí eles falam que tem e vai até os 63 anos, né? E a maioria Uhum. dos negócios, assim, que tem de doação, tipo assim, ONG que ajuda, não sei o quê, pessoas acima dos 60 anos, que são pessoas que elas começaram a viver mais pela intuição, sabe? Aquela pessoa mais leve, mais fluida. Então a gente para de viver naquela correria, naquele fluxo, porque precisa fazer, porque tem que fazer. E Uhum. aí a pessoa começa a se voltar para fazer coisas que têm sentido para ela. Então você não consegue mais fazer uma coisa que não faz sentido para você. O seu corpo reclama muito se você for Uhum. desse jeito, né? Então, essa fase, para mim, né, no caso, para mim, não funciona. Mas a gente fala que o cérebro da mulher dá um upgrade, porque ao invés dela ficar aquela coisa do cuidado que a gente tem por causa do filho, da casa, do marido, aquela fase, né, que a mulher vive, as coisas, as conexões relacionadas a isso no nosso cérebro, elas se perdem nessa fase. Eu não posso fazer isso porque eu tenho uma filha pequena. Mas você começa a se interessar por novas coisas, aquele projeto engavetado, aquela ideia que você tinha, mas que você não tinha coragem de fazer. Ou então vocês falavam, nossa, eu sempre quis tocar violão, eu sempre quis aprender a nadar, eu sempre quis falar inglês, por que que eu abandonei esse negócio? O que que eu estava fazendo que eu abandonei, né? Então a Uhum. pessoa começa a querer fazer que é o que está acontecendo comigo e que está acontecendo com você também, né? Então ela Claro. começa a desabrochar tudo aquilo que tem dentro dela de conhecimento, de informação, de vivência, de experiência de vida, de jornada. Ela sente a necessidade de transbordar para outras pessoas. Certo. E aí começam a surgir várias ideias, né? Tem até alguns estudos que falam que essas grandes empresas, né? KFC, McDonald's, não sei o quê, várias outras, que as pessoas que fundaram essas empresas, elas todas tinham acima de 50 anos. Porque daí a pessoa já tem a experiência, a vivência, e ela fala assim, meu, já tô com meus filhos criados, tenho uma casa para morar, um carro, vou apostar nisso daqui, o que der, deu. Se não der, tá tudo certo também, eu vou inventar outra coisa Verdade. para fazer, sabe? Vai. Eu também estou nessa fase, né, de achar que eu estou com um pouquinho mais de Ó, autoconhecimento. ó, lê aí os comentários que a Raquel e a Clarielle, que é Nutri, nessa área maravilhosa, Sim, tô pra marcar uma conversa e uma live com ela também. A é, Raquel colocou assim: quem não lidava bem com a TPM, se preparem para bater de frente com a irritação no climatério. Exatamente. Então, são coisas que a gente já tem que ir fazendo antes. Né? Você já tem que ir cuidando dessa irritação, você já tem que ir fazendo, sei lá, meditação, yoga, sei lá, uhum, você tem que descobrir a sua válvula de escape, digamos assim, sabe? E aí, tecnicamente, a Clarielle colocou aqui, né, que eu falei de um jeito sem usar os termos, assim, né, técnicos. claro. Mas o Mesmo eixo porque você não é hipófise, médica, né? Você é uma pesquisadora. é,
O sim. eixo hipófise ovariano explica isso, HO. E ele interfere com o eixo HPA, que é o rei do estresse, produção do cortisol. Quanto mais conectada e manter a fertilidade, que não é só gerar filho, mas é manter os ovários cheios, produzindo estrogênio, progesterona, que são os hormônios, né, os hormônios sexuais. Tanto que a minha terapia hormonal é estrogênio e progesterona. Tem os dois, né? Que é o que você Sim, precisa repor, porque cada um é responsável por uma coisa, né? É a é. secura Eu, vaginal, não sei o que, tal, tal, tal. O outro é o é. humor e essas coisas assim. Eu tenho Então, usado mais o estrogênio mesmo, e uso o estrogênio daquele que é o creme, né? Porque como eu tenho alguns problemas de estômago, então também a ginecologista considerou que seria melhor eu usar aquele da pomada. Falando dessa coisa de medicação, tem uma galera aí se automedicando em relação à questão da menopausa também, e eu vejo muita propaganda. Inclusive, hoje eu entrei num grupo lá do Facebook, existe o Facebook ainda, tá, galera? E tinha dois grupos lá da menopausa que eu lembro que começou com muitas dúvidas, as mulheradas trocando informações entre si e tal, mas que agora os grupos ficaram assim, fartos de propaganda, né? O sim. que é ainda geralmente convencional, né, utilizado, e o que tem aparecido de ponta, é lógico que para cada. A pessoa é um indivíduo, né? A mulher é um indivíduo e deve fazer os exames para poder verificar que condições que ela está e ter ali o seu encaminhamento feito pela médica. Mas tem algumas coisas aí no mercado que a gente acho que chama um pouco a atenção e a gente precisa prestar atenção, né? Não sei se você sabe do que eu estou falando, assim, né? Não estou falando de fitoterápicos, eu acho que tem fitoterápicos que ajudam muito, inclusive minha ginecologista me receitou também um fitoterápico. Mas tem coisas assim que as pessoas vão saindo falando que, sei lá, frito alho coma, que é para menopausa, né? Então, aonde que eu tenho que ter cuidado, o que fazer em relação a essas informações? Então, quando a gente está falando de fitoterápicos, né, a gente fala assim, ah, é planta, se eu tomar não vou fazer mal, não vai fazer mal. Mas assim, depende muito da quantidade, né, da pessoa, quais são as doenças que ela já tem, tipo pressão alta ou qualquer colesterol. Então, tem algumas ervas que elas podem piorar o seu quadro clínico se você já tem algum problema de saúde. Se você é saudável, você tomar pouca coisa, né, uma quantidade pequena, no geral não vai fazer mal. Mas é sempre Hum, importante a pessoa, porque tem especialistas nessa área também, né, que fazem especialização em fitoterapia e tudo mais. Então tem uma indicação aí para essa para essa pessoa claro. profissional. Mas sempre as pessoas fazem isso, né? Ah, se você fizer isso, pode melhorar. Quando eu estava grávida, o pessoal falava que comer tâmara ajudaria na hora da dilatação. Eu não tive nenhum dedo de dilatação e devo ter comido as tâmaras todas lá do Mercadão. Certo. Então, assim, depende da pessoa, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com o nosso corpo, a gente encarar o nosso corpo, né, essa coisa da corporeidade, né? Eu sou cristã, então, para mim, o corpo é o templo do Espírito Santo. O que que você está colocando para dentro? Por que que você está fazendo isso, né? Que tipo de coisa que você está fazendo? Mas, muito mais para além disso, né, às vezes a pessoa faz no desespero, porque às vezes ela não consegue ter acesso a um profissional, né, que faz um Uhum, acompanhamento adequado, que dê uma resolução ali para a coisa que ela está precisando mais certo. rapidamente, e a pessoa acaba arrumando alternativas, né? Mas, assim, eu acho que em algum momento a pessoa não vai ter como escapar de um profissional mesmo, sabe? De ele buscar uma ajuda profissional, porque provavelmente essas coisas elas são paliativas, né? Elas não vão trazer aquele efeito duradouro. E quando você fala de terapia hormonal, igual a que eu uso, por exemplo, existem várias, né? Tanto que eu fiquei muito tempo, assim, conversando com o médico, né? A gente fala tomada de decisão compartilhada, né? Que eu fiquei ali conversando com os médicos e eles deram várias opções. Ah, tem o que passa no braço, tem o que você pode ter ciclo. Então, mesmo você estando na menopausa, você usa um que tem menos progesterona e menos
menos estrogênio alguns dias do mês, e aí no final dessa cartela vai ter sangue. Mas não quer dizer que você saiu da menopausa, sabe? E aí eu Uhum. não quis mais ficar menstruada. Eu falei, eu não quero ter esse ciclo, porque se eu não tenho a parte boa, né, que é tipo, eu tô tendo que repor o que, assim, poderia estar no meu corpo naturalmente, eu também não quero ter a ciclagem, né? Então eu uso o Certo. Suprema, né, que ele não deixa você ciclar. Uhum. E provavelmente, né, tem pessoas que sim, que devem usar por conta sem ir no médico fazer os exames, mas isso é muito assim, irresponsabilidade, porque tem pessoas que não podem, né, também, até os remédios, né? Tem pessoas que não têm indicação pelos resultados dos exames, né? Então eu não recomendo para ninguém, assim, eu sei, realmente acho que até quando receita assim ansiolítico para ansiedade, alguma coisa assim, aí tem gente que fala assim: "Ah, eu vou tomar um dia sim, um dia não". O médico mandou tomar todo dia. Ah, não, eu vou parar uma semana. Tem uma pessoa que eu conheço que ela parou de usar, depois de uns 4 meses usando, ela esqueceu de comprar, tinha que trocar a cartela, não sei o quê. Ela começou a ter, tipo, crise de abstinência, como uma Uhum. droga mesmo, sabe? Ela começou a se Certo. sentir mal, tipo uma ressaca, como se ela tivesse de ressaca, enjoada, com um mau humor, Entendi. cansada, uma vontade de chorar, uma angústia, um negócio assim, sobrenatural, sabe? E aí eu Certo. falei, nossa, é muito sério isso, né? Porque daí com o médico acompanhando, ele faz o desmame, faz tudo certinho. Então não fazer, né? Não usar dessas práticas, mesmo que a gente vê nos grupos, essas coisas assim, a gente evitar. Mas tem coisa que a gente Certo. faz, né? Por exemplo, nenhum médico me falou isso, mas eu lotei minha casa de tâmara e comia tâmara todo dia. Eu falei, bom, é uma fruta, né? Mal não vai fazer, né? Então tem Sim. coisa que a gente faz isso, né? Que a gente ouve e Ah, realmente a gente faz, né? Mas mas, quando a gente está com os sintomas mais fortes, eu acho que é sempre importante procurar uma ajuda profissional mesmo. mas além da questão da ajuda profissional, Lene, o que eu tenho percebido assim é que vários outros especialistas acabam falando desta temática. E aí me chama um Sim. pouco a atenção, sabe? Em É relação a porque outros é profissionais. o tema da vez. A menopausa é o tema da Ah, vez, né? Então tá. eu acho que é, acabou acontecendo esse boom aí de profissionais aí falando sobre isso, né, e tudo mais, e porque também a pirâmide inverteu, né, então, tipo, a cada um Certo. segundo tem uns 50 a mais, então, assim, geriatra, é, nutricionistas, pessoas que trabalham com menopausa, pessoas que trabalham com envelhecimento, pessoas que trabalham com cuidado, né? Cuidado de idosos. Essas pessoas estão em alta agora, elas vão ser super necessárias, porque a gente vai mudar o quadro que a gente tem de jovens e idosos, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Porque quem Sim. vai cuidar, né? Se está todo mundo trabalhando fora, quem vai cuidar de quem estiver em casa, né? E aí tem Certo. um boom também de casa de repousos, né? Que você não via antes, né? Você falava, ah, tem asilo, tal, aqueles asilos jogados, né? Você ia lá, você Uhum. ficava querendo trazer o idoso para sua casa. Agora tem umas clínicas claro que você tem que ter dinheiro, né? Não é para todo mundo, mas tem uns spas, assim, para os idosos ficar, que, tipo assim, eles nem devem querer ir passar as férias com os filhos, assim, sabe? Porque tem Uhum. tudo, tem piscina, tem fisioterapeuta, tem, né, tudo que o idoso precisa, assim, né? Então, Certo. essas coisas a gente vai começar a ver mais mesmo. E as Certo. globais falando sobre isso, não tem como, né? Vai bombar Exato. mesmo, né? Porque tá todo mundo Uhum. falando, né? Então, eu acho que é o tema da vez mesmo, por causa disso. É. Elaine, tem uma questão assim que a gente está encaminhando aí para o final, né? Sim, É, estão, igual eu, estou na menopausa. Estou na menopausa sentindo tudo. Só que eu acho que tem uma galera, como você falou, a galera das globais, né? Tem uma galera de acesso à saúde melhor, aos especialistas, aos melhores alimentos e tratamentos. Você falou que não é tratamento, mas enfim, né? Melhores sim, condições de fazer esse cuidado. E tem uma outra galera que aí depende do SUS, e às vezes no SUS não tem o ginecologista, não tem o clínico, a pessoa está esperando, né? Então, sim. para essas pessoas, acho que pensando nesses dois públicos, né, que têm acesso à informação e tem uma vida organizada para, né, e pensando na outra galera que tudo é muito difícil,
Que recomendações a gente poderia passar para esses dois grupos aí de mulheres que coexistem, né? As que têm condições e aquelas que estão numa situação de vulnerabilidade, né? O que pode se fazer para se cuidar, passar por essa fase? Então, você tocou num ponto bem importante, né? Porque o que a gente fala, né? Todas as questões, quando você está falando de corpo, quando você está falando de saúde mental, quando você está falando de menopausa, quando você está falando de qualquer tema, né, que a gente fica, ai, porque a pessoa tem que se cuidar. A gente coloca o peso no indivíduo, quando a gente devia pensar que isso é algo cultural, que isso é algo da sociedade, né, que os governos, as políticas públicas, elas deveriam abarcar todas essas questões que a gente tem visto, né, e que estão acontecendo. E aí, quando a gente joga o peso no indivíduo, o fulano não emagrece porque ele não quer. O não sei quem não faz não sei o quê. Não. Mas você vai no mercado, na hora que você está no caixa, você só vê pacotes, só vê embalagem, você não vê uma fruta ali. Né? Então, você vai levar mais coisa de embalagem para sua casa. Então, você vai comer mais coisa que não é nutritiva, que vai te fazer mal. Você aumentando o peso e chegando na obesidade, você vai ter um problema aí de saúde pública, né? Que muita gente tá fila de espera para fazer a bariátrica, né? Porque, por conta da obesidade. E eu tô só dando um exemplo. Então, a menopausa e essas outras várias questões, a questão da saúde mental, é porque a pessoa entra em depressão, mas se ela tiver força de vontade, ela sai. Mas, tipo assim, tem psicólogo no SUS para todo mundo? Não tem. É todo Uhum, mundo que tem um plano, é todo mundo que tem um plano de saúde? Não. Mesmo não. quem tem plano de saúde, mesmo quem tem plano de saúde, consegue uma boa consulta e um bom profissional? Nem sempre. E eu conheço uma pessoa que eu até estou acompanhando ela, que ela faz parte de uma plataforma, que eu não vou falar o nome aqui, mas ela recebe R$ 20 para fazer um atendimento de 30 minutos. É um desrespeito com o profissional da saúde. É, verdade. Para ela, assim, para ela ganhar, pensa, para ela ganhar, sei lá, R$ 1.000 no mês, quantos atendimentos ela tem que fazer? Quantos Isso. atendimentos por dia? E a E ela saúde, gasta, e né? quem está cuidando, e quem está É, cuidando de quem cuida? Quem está cuidando dela? Você sim. entende? Então, assim, a Aham, gente não pode trazer para o indivíduo. Então, eu acho que, para além de tudo que a gente pode fazer individualmente, temos que pensar em novas políticas públicas, e aí a sociedade, né, ir atrás disso, mas eu vejo, assim, muito pouco movimento, né, em relação a uhum, lutar por essas coisas. A gente está muito mais individualizado, né, com essa questão das redes sociais, muito mais fechado, né, focado na nossa própria vida. Então, eu não sei como que isso pode ser feito, né, a não ser que seja realmente um governante, né, que lidere pensando realmente nessas questões. E os grupos terapêuticos, igual tem aí na biblioteca, uhum, pensar em pessoas, né, que fazem algum tipo de trabalho voluntário, ou até mesmo profissionais, né? Ter mais grupos e movimentos que você pode compartilhar as dores que você tem em relação a isso. E as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade mesmo, que está, tipo assim, faltando alimento, elas não vão atrás disso. Porque elas estão preocupadas com o que elas vão comer. Elas não vão se preocupar se está com fogacho, secura vaginal, não sei o quê, porque elas não têm o básico. Então, assim, é uma coisa assim, muito, muito profunda, assim, né? Da gente pensar e da gente fazer. uhum. E aí, Sim. o que eu acho, né, que a gente pode fazer, assim, como sociedade, né, e como mulheres que se interessam por esse tema e que têm buscado ter mais qualidade de vida, é a gente se unir de alguma forma, criar grupos online a respeito disso, pagos e gratuitos, né? Eu mesmo Uhum, estou, agora em setembro, vou ter um evento aí que eu vou estar guiando ele, né? E vou uhum. propor tipo um grupo mesmo, né? Um grupo para a Certo. gente falar sobre isso como se fosse uma mentoria, né? Um acompanhamento dos passos que a gente precisa ter, principalmente falando dessa coisa da reconexão. Então, essa coisa de clube do livro, e ler livros que falem desse tema, rodas temáticas, grupos terapêuticos mesmo, que você leva os sintomas e, de repente, fazer parceria com alguns profissionais. Eu fui em um evento agora agora não, em julho, no TEIA de Pinheiros, que Uhum. conseguiu, acho que 10 pessoas da área da saúde, que elas tinham uma mesinha, e elas iam ofertar um atendimento rápido, tipo assim, 15 minutos, você sentava lá Certo. na mesinha, falava qual era a sua queixa, e a pessoa ia te atender sem você pagar nada. E chama Que Conexão ótimo. Saúde esse evento.
Então, assim, né? esses tipos de evento, eu acho que eles precisam começar a acontecer mais, iniciativas, assim, individuais da sociedade, assim, para grupos, e aí depois isso pode ter uma ampliação, de repente, uma visão para que isso um dia se torne realmente uma política pública. Mas eu acho que é um questionamento, assim, muito profundo, que é até difícil a gente, aqui numa live, né, tentar entrar nele, mas eu acho ruim a gente colocar a conta toda no indivíduo, sabe? Que a Sim, com gente certeza. E esquecer aí da eu também sociedade. acho que pelo menos na história mundial, a gente vê essas possibilidades de progresso quando a gente forma os coletivos, né? Então, dos coletivos, como você disse, sim, momentos como esse, que a gente tem a oportunidade, mesmo de forma virtual, de colocar mulheres aqui, até homens, né, ouvindo essa informação, para poder multiplicar essa informação para outras pessoas, né? A gente identificar espaços que é possível fazer essa conexão. A conexão e uma rede ampliada nos fortalece, porque a gente muitas vezes não consegue caminhar sozinha fazendo várias coisas, né? A gente precisa do outro para poder seguir de uma forma um pouco mais leve, né? Então, a gente organizar, reivindicar, escolher pessoas que possam ver que a mulher tem uma necessidade mais específica e por isso precisa de políticas públicas para as mulheres, é uma demanda que vai vir da sociedade para que os nossos representantes consigam organizar isso. Porque talvez só pensando nos representantes, talvez eles nem pensem, porque a maioria é homem, que essa política precisa ser empregada, né? Então, as formas coletivas de conexão, de fazer a rede, são, com certeza, possibilidades muito, talvez médio e longo prazo, mas as grandes possibilidades que nós temos, né? De Sim, poder fazer com que esse ambiente fique favorável para a gente, né? Então, a sim, gente montar nosso grupinho, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer um exercício público, mas a gente poder juntar duas, três pessoas, três mães, né? Enquanto uma olha os filhos da outra, vão fazer uma caminhada e vai se revezando, é uma possibilidade, né, de fazer o seu exercício e ainda contar com a rede de apoio. Então, acho que isso traduz um pouco do que a gente tá falando, né? Você tem sido uma pessoa que tem se colocado, né, nessa conectividade, e sim. isso é um ganho para toda a comunidade e para, quem sabe, toda a sociedade, né? Então, Sim. eu. E também, Rô, como uma sugestão, a gente pensar no micro, né? Vamos supor, tem poucas mulheres, né, ainda na política, digamos assim. Mas, por exemplo, você votou em alguma vereadora da sua cidade? Vai lá na Câmara, tenta marcar um horário, conversa, ou liga, ou envia um e-mail para a secretária para falando, olha, eu estava querendo montar um grupo assim, assim, assado, né? Tem alguns Exato. profissionais interessados, a gente pode inicialmente, de repente, fazer isso como um piloto gratuito, mas depois a gente ter algum tipo de verba para pagar esses profissionais que vão cuidar desse grupo, né? Porque quem que vai ficar trabalhando gratuitamente, né? A gente até faz, né? Trabalho voluntário, faz live, faz não sei o quê. Mas assim, a pessoa no final do mês, Trabalho ela tem que ser precisa, né? empregado. É Então, verdade. então eu acho que a gente Trabalho tem não que ser pode, empregado, da parte por aí, né? É. a gente não pode esquecer disso, né? Que quando a gente vota, a gente tem também esse canal de comunicação, porque parece que os políticos eles são sempre inacessíveis, né? E eu não acho Uhum, que precisa ser assim, eu acho que parte da gente também. Eu já claro. tive questões lá em Osasco que eu mandei, eu achei o Instagram eu olhei lá todos os, tipo, os vereadores que tinham, sei lá eu quantos, era 20 algumas coisas. E aí Uhum, no Instagram, fui procurando o Instagram de cada um e mandei mensagem. E uns três ou quatro responderam, e aí eu consegui uma conversa com um, né? Na época, certo. né, de uma questão que estava lá na Uhum. minha cidade. Então, se a gente fizer esse esforço, tipo assim, perder esse tempo, ou então ter um grupo interessado em fazer isso, levar uma. Meu pai lembra que ele fazia um negócio de abaixo assinado, nem sei se existe mais isso, e Isso, saía catando assinatura de um monte de gente porque não queria mais que o ônibus passasse não sei onde.
porque a rua estava muito estreita, porque o esgoto estava no sei onde. Meu pai fazia muito isso, né? E hoje em dia a gente não vê, é isso que eu tô falando, a gente não vê mais esse coletivo, sabe? Uhum. Acho que a É, pandemia colaborou um ainda pouco também com esse existe, coletivo. mas ainda de forma muito tímida, né? Por conta da polarização. Acho que, mas não, talvez não desistir dessa ideia para quem ainda tem um pouco mais de fôlego. Porque essa questão das reivindicações também tem a ver assim com hoje eu já não me sinto muito bem, eu preciso descansar mais. E aí a outra vai, né? Isso, a E galera o mais jovem vai ter recurso. que fazer isso, que nós já É, fizemos exato. bastante o nosso, né, amor? Com certeza. Ou a nossa contribuição para o mundo nós já demos, filho. Agora é só projeto tal, tirar aqueles projetos da gaveta, olhar para nós mesmas e É tal. A verdade. contribuição, igual eu, quando estava na faculdade, os banheiros estavam todos ruins, aí a gente falou, vamos cagar na reitoria. Aí fez uma fila gigante e a gente começou a usar o banheiro que o reitor usava. Minha filha, em Uhum. 2 semanas os banheiros estavam sendo reformados. A Exato, gente eu ia sou. no banheiro, a gente ia no banheiro, não tinha porta, não tinha água para lavar a mão, tudo puxado, não tinha papel higiênico, não tinha sabonete, não tinha nada. Aí o pessoal falou: Sim. não, é campanha, vamos cagar na reitoria. Eu fui lá cagar na reitoria também. Exato, a gente tem essa. Nós vivemos ainda num país democrático, então nossa capacidade de reivindicação ainda está viva. Você quer falar suas últimas palavras, querida? Falar sua divulgação sobre o seu trabalho? Alguma questão que a gente não abordou para a gente finalizar? Não, então, eu acho que a gente conseguiu, né, falar meio que a gente tinha em mente, né, para esse, acho que cumprimos aí o objetivo, né. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar, né, e de reforçar também essas coisas que eu tenho pensado sobre isso, né, quando você faz as perguntas, isso vem reforçando também esse conhecimento. Então, pela confiança, né, de ter me convidado para falar de um tema que é tão importante, que custa tanto, né, para nós mulheres. E também deixar os meus contatos aí no Instagram, né, no direct, né, quem tiver interesse em falar mais sobre isso, né, até assim, eu tenho uma palestra, né, que fala sobre isso, tenho também uma palestra que fala sobre networking, e a gente está querendo montar um networking da saúde, né, para tentar pegar esses profissionais para a gente falar mais sobre isso também. E essa coisa do evento, né, dia 6/9, que é um evento presencial, que vai ser aqui no Butantã, perto da linha amarela do metrô. Vocês estão Certo. convidados, mas são só 20 vagas, né, são poucas vagas. E esse Sim. processo aí que eu tenho criado também de acompanhar, né, essas mulheres nesse processo de pensar essa reconexão. E também pensar, Rô, nesse lugar que às vezes a gente fica se cobrando, né? Ai, nossa, eu tô me sentindo desconectada, tipo assim, de mim mesma. Só que a desconexão, você ficar nesse lugar, no limbo, né, nesse lugar vazio, também pode ser uma forma de conexão. Não sei se Certo, você mais entendeu. interno, né? Sim, Quando você não tem respostas para as suas perguntas, você sim, ficar não tem nesse nada lugar de, mais. sim, de pensamento, de tentar achar uma solução, também é uma forma de se conectar, porque a gente acha que a conexão, ela só é positiva, quando a gente está com um pensamento positivo a respeito de nós mesmos. Mas não, a conexão, ela pode vir de um sofrimento, ela pode vir de uma dor que você está sentindo, de uma situação que você está vivendo, que você não vê saída. E aí, Sim, naquela não saída, você encontra aquela conexão com você mesmo. Porque os poetas, né? Quando eu fazia uhum, aula de literatura, todos eles, quando perdiam um grande amor, sofriam luto, era quando eles tinham os melhores e mais belos poemas, as mais belas canções, né? Então, para a gente não esquecer de acolher os sentimentos que a gente sente nessa fase, todos eles, inclusive os que não são tão positivos. Hoje, por exemplo, eu não estava num dia muito legal. Aí eu falei, não, deixa eu ver como é que eu vou ficando durante o dia, né? Aí quando foi à tarde eu fui, né, melhorando, eu falei, não, dá para fazer a live. Mas se eu sim, tivesse do mesmo jeito, eu ia falar para você, Rô, vamos tentar marcar para uma outra data. Eu não estou respeitar sim, esse sentimento, né? Esse momento sim, e essa situação e entender também que é normal, né? A gente tá claro. nessa simplicidade de sensações e acolher esses sentimentos que não são tão bons também, sabe? Mas tentar Sim, sim, entender por que que eles estão acontecendo. É esse o convite da conexão, sabe? certo. Se auto-olhar e também Isso, um autocuidado, mas é um autocuidado generoso, de olhar para você, tirar a isso, sua culpa e ter um autocuidado. Acho que
conversar com você como a gente conversa com as amigas, né? Assim, quando a gente dá um conforto, quando a gente ouve uma amiga, um Sim, acalanto, um afeto, que ela está passando por algum momento talvez difícil, então esse afeto é muito importante. Então, por vezes a gente esquece que a gente tem que fazer esse mesmo movimento que a gente faz com a amiga e ser as nossas próprias amigas e também nos acolher, né? Eu sim. agradeço, assim, demais, assim, todas as contribuições que você deu hoje pra gente, a sua fala. Essa live vai ficar gravada, vai estar lá disponível na sua página, na página da biblioteca.